Você acredita nos dons espirituais? Você acredita que eles são evidentes hoje, da mesma forma como era no tempo apostólico? Ou você acha que não, que eles cessaram e que eles ficaram apenas para aquela época? Eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Sexta-feira, dia 17 de julho, eu estarei dando aula no Seminário Batista, daqui do Ceará. E se caso você queira fazer parte do seminário, fazer um seminário batista e ser meu aluno, é muito fácil. Eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição, nós nos comunicamos lá. Os dons espirituais existem hoje ou não? Eles cessaram ou não? Eles continuam ou não? Essa pergunta foi enviada pelo Paulo Murrungo. Eu acho que é assim a pronúncia, né? Se não for, me desculpe. E dessa discussão a respeito de dons espirituais, se existem ou não existem, eles têm gerado muitas brigas, né, no meio da igreja brasileira. Tem dividido até a igreja em tradicionais, em pentecostais, né, que eles ficam duelando entre si por conta desses assuntos. Né, que eu vou tentar explicar primeiramente as visões que estão em torno disso, né, e depois tentar argumentar se eles existem ou não. Uma coisa de fato é que muitas pessoas colocam as experiências pessoais acima do que as escrituras dizem. É por isso que gera tanta discussão. Porque se formos baseados apenas no que as escrituras dizem, né, nós temos poucas informações a respeito dessa continuidade dos dons. O que nós sabemos é que eles existiram, sim, claramente nas escrituras. Tanto no Antigo Testamento, né, sendo usado por grandes homens de Deus, como os profetas, por exemplo, como também no Novo Testamento, sendo utilizado pelos seguidores de Jesus, pelos discípulos de Jesus e pelos apóstolos, né, e até mesmo os pais da igreja no Novo Testamento. Agora, se esses dons espirituais existem ou não nos dias de hoje, é o que vamos analisar, certo? Pelo menos duas grandes escolas teológicas discutem sobre isso, né? São os cessacionistas e os continuistas. Então, sendo que essas duas visões, elas são bem extremas uma das outras, entendeu? Então, a maioria dos teólogos, eles ficam mais no meio, né, entre eles. São os meio termo, né? Tentam unir uns aos outros. Dificilmente você vai ver teólogos que defendem o extremo desse assunto. Mas, dentro dessas duas visões, entre os cessacionistas e os continuistas, existem também visões dentro delas, né? Tipo vertentes de pensamento teológico dentro dessas duas grandes visões. Né? Então vamos primeiro analisar cada uma delas. Os cessacionistas, né, vamos começar com eles, são aqueles que acreditam que os dons cessaram, ou seja, eles ficaram apenas para o tempo apostólico, como uma forma de autenticar o ministério deles, como uma nova revelação. Então os cessacionistas acreditam que os dons espirituais eles têm a função de autenticar uma nova revelação. O problema do cessacionista não é se o dom existe ou não, e sim é a respeito da revelação que esse dom traz, entendeu? Então, toda a revelação ela já está nas escrituras, mas no tempo apostólico a Bíblia ainda estava em formação, o cânon não estava fechado, né? Ainda não estava completa as escrituras, ainda estava tendo novas revelações. Agora, no momento em que o cânon fechou, não tem mais novas revelações. A Bíblia ela já é toda a revelação, todas as escrituras fecharam, a Bíblia se fechou e o cânon foi fechado. Antes disso fechar, os dons espirituais, como o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de milagres, eles tinham o intuito de trazer novas revelações, era acompanhado de novas revelações. Agora, no momento em que não existe mais novas revelações, pois o cano já foi fechado, a Bíblia já foi fechada, já está tudo completo, não tem necessidade mais de dons espirituais para poder complementar ou acrescentar a revelação completa que já tem, né? Então essa é a visão cessacionista, né? Dentro dessa visão cessacionista tem outras vertentes. Por exemplo, existe o cessacionista ortodoxo, né? Vamos colocar aqui um pouco mais para baixo. Os ortodoxos, que são aqueles que acreditam apenas nos dons ministeriais, eles não acreditam nos dons carismáticos, né? Por exemplo, dom de milagres, dom de cura, dom de línguas, são dons carismáticos. Eles acreditam que hoje eles não existem mais e que a única coisa que ficou foram os dons ministeriais que ajudam no serviço da igreja ou do ministério ou dos discípulos de Cristo, que são eles o dom de ensino, o dom da pregação, o dom do aconselhamento, o dom de, enfim, muitos outros dons de caridade, dons de evangelismo. São esses dons que são dons mais naturais, vamos dizer assim, né? Todos são espirituais, mas são dons mais comuns e não esses dons espetaculares que são os carismáticos. Então também tem uma outra vertente do cessacionismo, são os cessacionistas moderados, né? Outras pessoas vão dar outros nomes para eles. São aqueles que ficam bem no meio termo, né? Eles
muitos não consideram eles nem sensacionistas e nem continuistas, são tipo meio termo. Outros dizem que eles são uma vertente do sensacionismo. É aqueles que eles não negam, eles não dizem que todos os dons cessaram. Eles acreditam na possibilidade dos dons existirem. Afinal de contas, Deus é Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, ele é poderoso e ele faz o que ele quiser. E se ele quiser usar uma pessoa, quiser dar dons a ela, até mesmo dons carismáticos, Deus ele pode fazer isso, né? Porque Deus ele faz qualquer coisa, o que ele quiser. Agora, o que eles acreditam é que os dons diminuíram. Tipo, a utilidade deles. Eles acreditam que muitos desses dons perderam a utilidade, não tem nenhuma utilidade hoje. Então por isso que eles foram diminuídos. Agora, em caso de necessidade, pode ser que esses dons possam reaparecer. Por exemplo, o dom de línguas, né? Se você quiser que eu explique melhor sobre o dom de línguas, né? Eu escrevi a minha TCC que foi só sobre o dom de línguas. Deixa aqui nos comentários que eu falo só sobre o dom de línguas. Mas enfim, o dom de línguas, ele é um dom, uma capacidade de falar outros idiomas que você nunca aprendeu. Na época apostólica era mais comum, era muito comum. Agora hoje não, hoje já não tem tanta utilidade. De língua, por exemplo, se for numa situação em que a pessoa precisa falar um outro idioma em que ela não saiba, né? Sei lá, um missionário está no meio da África e não sabe o dialeto deles, e Deus ele pode dar essa capacidade para eles hoje. Estão entendendo como é mais ou menos o pensamento do sensacionista moderado? Então são aqueles que acreditam que os dons diminuíram, eles reduziram, eles perderam a sua utilidade com o passar do tempo. Mas eles não cessaram por completo e Deus ele pode usar qualquer um, né? A pessoa pode receber um dom hoje em dia, certo? Então realmente ele é um bem meio termo, né? Então ele acredita nem um lado nem no outro. Então, agora vamos falar sobre os continuistas, né? Os continuistas são aqueles que acreditam que os dons continuaram, que todos os dons continuam do mesmo jeito como eram no tempo apostólico. Quer dizer, existem algumas vertentes dentro do continuista a respeito disso. E eu vou tentar explicar aqui. Por exemplo, existe o continuista moderado, né? Ou então que também é muito parecido com o sensacionista moderado. Ele é bem meio termo. Ele acredita que todos os dons continuam do mesmo jeito, mas ele não acredita em toda esse movimento, entendeu? Então para eles nem tudo que é fumaça é fogo. Estão entendendo como é? Então, nem toda manifestação que acontece, principalmente no meio pentecostal, para esses continuistas, eles não necessariamente eles acreditam que ali realmente é um dom espiritual, pode ser apenas emocionalismo ou sei lá, alguma outra coisa humana, ok? Mas eles acreditam sim que todos os dons continuam hoje e pessoas podem ter esses dons hoje, todos os dons, eles acreditam, ok? Só que de uma forma mais moderada. Outra coisa, eles acreditam nos dons espirituais dentro das escrituras, do jeito como as escrituras dizem. Então eles acreditam no dom de línguas, mas o dom de línguas como idioma, e não como a maneira como é feita em muitas igrejas hoje, entendeu? E que devem ser utilizadas de maneiras de regras, né? As regras que estão, como Paulo fala, né? Tem que ter um intérprete, tem que ser um ou dois ou três, né? E que o dom de profecia, que é o dom da pregação, possa ser mais importante, mais presente na igreja, entendeu? Então essas regras que Paulo estabelece no aspecto do dom de línguas, que está em 1 Coríntios 13, então eles seguem isso na risca, né? Então o dom de línguas para eles existe ainda hoje, mas tem que estar de acordo com as escrituras. Uma outra vertente do continuismo é o pentecostalismo, né? Então o pentecostal, ele acredita na evidência do dom de línguas fortemente, né? Da mesma forma como era na antiguidade, né? Nos tempos bíblicos, nos tempos apostólicos, do mesmo jeito, na mesma frequência, em que nada foi reduzido e que nada foi diminuído, né? Então, eles seguem hoje ritos. Então, para dentro do pentecostalismo, os dons são bem frequentes, né? Bem frequentes nas igrejas pentecostais, ok? Lógico que tem igrejas pentecostais que ficam mais naquela linha do continuismo moderado, né? Tem uns que são mais dessas linhas. Agora tem outras linhas de igrejas pentecostais que usam bem o pentecostalismo. E uma terceira vertente do continuismo é o neopentecostalismo. Então aí são mais extremos. Lembra-se que há uma diferença entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Nunca diga que um pentecostal é um neopentecostal ou que eles são a mesma coisa. Não cometam esse erro. Da mesma maneira, não diga que um sensacionista não crê nos dons espirituais, não crê em nenhum dom, né? Não fale isso. Então eu estou explicando para vocês que existem vertentes de pensamento diferentes. Então cabe a nós a conhecer cada uma dessas vertentes. Então o neopentecostal, ele já é mais extremista do que o pentecostal. Enquanto o pentecostal acredita na evidência dos dons espirituais da mesma maneira como era na época apostólica, o neopentecostal, ele já acredita
que é mais do que na época apostólica. Ele acredita num regresso maior, entendeu? É como se os dons começassem na época apostólica e fossem aumentando cada vez mais, entendeu? Então o neopentecostal já está muito ligado ao misticismo, é muito próximo do misticismo, em que tudo é espiritualidade, que tudo é revelação, e um grande erro do neopentecostalismo leva até mesmo um ponto de novas revelações, novas profecias, né? Então muitos neopentecostais deixam até mesmo de seguir os escritos bíblicos para seguir profetas, para seguir novas revelações de pessoas que têm esses supostos dons, né? Agora, enfim, vamos chegar até a pergunta do Paulo, né? Eles existem ou não? Qual é a visão que está correta? Quem é que está certo? Continua ou não continua? Cessaram ou não cessaram? Bem, é muito difícil a gente dizer isso. Como eu falei no começo, se a gente for querer se basear por experiências das pessoas, muitos vão dizer, pelo menos a maioria dos cristãos vão dizer que eles continuam hoje, né? Que a maioria é continuista. Mas a gente não deve se basear em experiência, e sim deve se basear no que a Bíblia fala, no que a Bíblia diz, né? Então a Bíblia ela não é clara a respeito disso. Eu não vejo nenhum texto bíblico que diga claramente que os dons continuam. Como também eu não vejo nenhum texto bíblico que diga claramente que os dons cessaram, né? Não tem. Então isso fica muito bem aberto, é por isso que existem essas visões. Então é isso, gente. A gente fica nesse contexto, não temos uma resposta para isso, né? Então eu deixo para vocês. Vocês acreditam o quê? Vocês acreditam que os dons continuaram ou que os dons cessaram, né? O que é que você crê? Deixa nos comentários, tá bom? Segue o canal, curte, comenta, compartilha com todos. Assuntos que você quer saber mais. Se você quiser uma explicação a respeito de cada dom espiritual, eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição, uma explicação sobre todos os dons espirituais, tá bom? Então até a próxima, que Deus te abençoe.